Evangelho de João, no capítulo 15, desde o versículo 26 até o versículo 24 do próximo capítulo. João 15, 26 até o 16, 24. Assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade eu vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja
completa. Oremos. Ó Deus, ensina-nos, ó Deus, que verdadeiramente hoje nós não apenas intelectualmente, mas de fato, de verdade, percebamos, ó Deus, a presença do Teu Santo Espírito, o Espírito da verdade, o Consolador, que enviaste-nos junto com o Teu Filho, Espírito, o Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus. Deus Altíssimo, em nome de Jesus, por esse Santo Espírito clamamos, ilumina o nosso entendimento e ajuda-nos a, assim, iluminados por Ti mesmo, entender a obra maravilhosa do Teu Santo Espírito. Faz assim comigo, faz assim com cada irmão e irmã que está aqui, faz assim com cada criança, ó Deus, de modo que todos sejamos ensinados pelo Teu Santo Espírito nessa noite. No nome do Senhor Jesus, eu te suplico e te agradeço. Amém. Então, se as crianças vão sair, acho que vão sair, né? Podem se separar. Meus irmãos, algumas lições são indesejadas, mas extremamente eficazes. A Bíblia vai falar da importância da casa de luto, em vez da casa de festa. A Bíblia vai falar do quanto se aprende sobre a brevidade da vida, fragilidade da vida na casa de luto. Mas muitas pessoas não conseguem reter as lições das despedidas, das partidas, dos momentos fúnebres. E é gritante a diferença dentre aqueles que passam pelo luto, mas que têm a presença do Espírito Santo Consolador, e a reação, né, a comparação com a reação daqueles que passam pelo luto, passam por despedidas e não conseguem ali reter nada daquela situação dramática e caótica. Queridos, desde o capítulo 13 de João, nós estamos falando da última noite do Senhor Jesus antes dele ser morto e sepultado. O nosso Senhor Jesus, sabendo disso e avisando que o seu funeral estava próximo, ele vai preparando os seus discípulos, principalmente os seus apóstolos, para que toda aquela situação dramática, complexa, paradoxal, fosse retida por eles com as lições mais claras e profundas que eles poderiam e deveriam reter naquele momento. Ele vem avisando que o sofrimento seria grande, ele vem dizendo que tudo aquilo era para que eles desfrutassem de uma alegria plena, tal qual ele desfruta na sua comunhão com seu próprio Pai. Ele vem avisando que eles não deveriam desanimar da missão de amar, de ser fiel aos mandamentos do Senhor, mesmo que a reação a essa fidelidade fosse um ódio inexplicável do mundo em relação aos seguidores de Cristo. E eles estavam à beira de ver a máxima expressão do ódio desse mundo se manifestando nos maus tratos, no sacrifício do nosso Senhor Jesus naquela cruz. Então, nós já aprendemos sobre essas coisas que eu mencionei na introdução, e agora o Senhor Jesus vai falar do Consolador, do Ajudador, da única pessoa capaz de dar para os seus discípulos condições de perseverar, de não desanimar, de cumprir os mandamentos que o Senhor estava dando, em meio a tudo aquilo que viria pela frente. Então, por isso, no versículo 26, ele diz, olha, quando vier o Consolador que ele já tinha apresentado no capítulo 14 de João, Consolador que faria lembrar, Consolador que daria poder para aplicar, para amar e fazer tudo que o Senhor Jesus tinha ensinado. Novamente ele menciona o Consolador, que era tão divino quanto o Filho e quanto o Pai.
o Consolador, que era o ajudador, o advogado diante daquelas injustiças que os discípulos passariam. E como é difícil, irmãos, mesmo hoje, com tanta literatura, com tanta teologia, cristãos entenderem qual é o papel do Espírito Santo, qual é a obra do Espírito Santo, como o Espírito Santo atua na igreja. E esse texto que nós lemos vai nos ensinar, pelo menos, sobre três aspectos da obra do Espírito Santo. Versículos 26 a 27 diz que o Consolador é aquele que produziria, que ia gerar testemunho. Testemunho íntimo, individual, secreto na vida de cada discípulo de Cristo, que quando na presença do Espírito Santo teriam o testemunho, a confirmação de que Jesus era realmente o enviado, Jesus realmente cumpriu o plano do Pai, Jesus realmente era digno de fé, de confiança, Jesus realmente não tinha falhado na sua missão, antes realmente ele tinha sido triunfante naquela cruz, ainda que como emblema de maldição, ainda que como uma expressão de derrota para o mundo. O Espírito Santo daria testemunho, geraria testemunho diante dos discípulos do Senhor. E mais, o Espírito Santo capacitaria os discípulos de Cristo a serem testemunhas daquilo que o Espírito Santo lhes daria testemunho em seus próprios corações. O evangelista Lucas, no capítulo 24, ele diz o seguinte: evangelista Lucas, no capítulo 24, ele registra a seguinte promessa do nosso Senhor e Salvador após a sua ressurreição. Lucas 24, 49 diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele dá essa promessa logo após ter dito: vocês serão testemunhas. Vocês serão testemunhas dessas coisas. E o mesmo Lucas vai registrar o Senhor Jesus reafirmando isso em outro momento no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Queridos, muitos irmãos nossos, e muitas vezes até nós, nos sentimos seduzidos pela ideia de buscar o poder do Espírito Santo para que vejamos situações de milagres, situações sobrenaturais, de cura. Às vezes, alguns buscam para que situações futuras sejam antecipadas, sejam adivinhadas. Mas o que o texto está falando aqui claramente é que o poder do Espírito Santo seria dado para que os discípulos de Cristo fossem testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus. Às vezes, diante de alguns episódios perigosos, não sei se você já testemunhou algum crime, já passou pela tua cabeça de você ser uma daquelas testemunhas arroladas no processo para ter que ir lá perante o tribunal e dizer tudo o que você viu, às vezes mesmo diante daquele malfeitor? Não sei se alguém aqui já testemunhou algum assalto, algum assassinato, algum sequestro, algum roubo e foi arrolado como testemunha. É fácil ser testemunha num processo, seja de defesa, seja de acusação? É fácil o papel da testemunha? Perceba que muito mais difícil seria ser testemunha
daquele que, num ministério de 3 anos, com todo o poder que somente Deus tem, ajuntou 120 fiéis apenas. Ainda que multidões o seguiam, na hora de ter os fiéis, os que não o abandonaram, ficaram apenas 120. Muitos fugiram. As autoridades se levantaram contra aqueles fiéis. Era fácil dar testemunho desse mestre que, para tornar a situação mais complexa, já não estava mais ali. Tinha morrido como um maldito malfeitor numa cruz. Era fácil dar testemunho e ser testemunha de defesa desse genuíno Salvador. Por isso que precisava do poder do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. O Espírito Santo produz testemunho sobre Jesus Cristo, testemunho de Jesus Cristo. Queridos, isso era tão difícil e carecia tanto do Espírito Santo. Você deve estar com o livro de Atos aberto ainda aí, talvez. Se não, abra de novo, agora em Atos 4, versículos 1 a 4, você lê um exemplo do quanto era perigoso ser testemunha de Jesus. Atos capítulo 4, versículos 1 a 4 diz: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Pedro e João, testemunhas fiéis, usadas pelo poder do Espírito Santo para fazer aquela igreja que tinha 120 membros subir para 5.000. Perseguidos, presos e correndo o risco de serem sentenciados à morte. No versículo 8 nós lemos: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, tomai conhecimento vós e todos o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele está curado perante vós. Imagine, as autoridades te prendem por você pregar um novo rei, uma nova autoridade, e em vez de você temer essa autoridade, você tem coragem de dizer: foi o meu rei, o meu Senhor, que curou esse paralítico. Sem o Espírito Santo, ninguém teria essa coragem. Ainda que tivesse andado 3 anos inteiros com Jesus Cristo. Lá no versículo 13, olha o que nós lemos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Intrepidez, sabe o que é? Coragem. Só com o poder do Espírito Santo alguém tem coragem de falar daquilo que não é especialista. Não era doutor em teologia. Só tinha andado com ele 3 anos e ainda estava ali tentando entender tudo aquilo que tinha acontecido. Não sabia que tudo aquilo daria no resultado que hoje nós conhecemos bem, 2000 anos de cristianismo, uma história mudada entre antes e depois de Jesus Cristo. Hoje para nós é fácil olhar para trás e ter certeza que seguimos um Jesus Cristo correto. Mas para eles, onde é que ia dar tudo isso? Éramos 120, já somos 5.000, estamos sendo perseguidos. Mas com coragem, eles davam testemunho perante as autoridades. Versículos 18 a 21, eles são soltos. Versículo 18 a 21. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João,
Lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus, pelo que acontecera. Ora, tinham mais de 40 anos aquele que se operara essa cura milagrosa. Coragem para desobedecer às autoridades civis e militares e continuar fazendo serviço de evangelista, fazendo serviço de testemunha de Jesus. Quem teria essa coragem? Coragem absolutamente semelhante à dos nossos irmãos que pregam o evangelho em países onde é proibido ser cristão, onde é proibido propagar o evangelho, onde carregar Bíblias na mala implica em penas mais pesadas do que quem carrega 39 quilos de cocaína. Tem irmãos nossos, nesse exato momento, com essa coragem, porque eles têm o Consolador em si. Eles são cheios do Espírito da verdade. Não falam novas línguas, talvez as suas orações nunca curaram um paralítico, nunca fizeram um surdo ouvir, nunca fizeram um cego ver, mas são cheios do Espírito Santo, dando testemunho de quem é Jesus Cristo. Não é? Então, ainda para concluir, quando você vai ler a oração da igreja, depois desse apuro, de ter os seus pastores presos, à beira da morte, tratados como presidiários e transgressores da lei. O que você imaginaria? Qual seria a oração da Igreja Presbiteriana de São Mateus se os seus presbíteros, os seus pastores tivesse preso, fosse solto? Eu creio que a maioria de nós ia orar assim: Senhor, não deixa a gente passar por isso de novo, não. Essa foi demais. A gente ficou muito aflito. A gente ficou muito angustiado. Não deixa a gente passar essa tribulação. A oração deles não foi essa. A oração deles, olha só que interessante. Versículo 23 em diante, do capítulo 4 de Atos, diz: uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, ou seja, todo mundo, para fazeres tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Qual foi a resposta dessa oração? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, vamos ler juntos? Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, a obra do Consolador é produzir testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus. Se você tem dúvida de quem é Jesus Cristo, não sou eu que vai te convencer. Não vai ser o melhor pastor, o melhor teólogo que vai te convencer. Só quem pode te dar certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, o Rei dos Reis, é o Espírito Santo. Se você tem dúvidas, peça a Deus esse Espírito que dá testemunho de Jesus. Mas testemunho significa, na sua raiz grega, mártir. Na verdade, mártir significava testemunha
E depois dos cristãos começarem a ser perseguidos, maltratados, assassinados pelo testemunho de Jesus, ela tomou uma outra conotação e mártir passou a ser aqueles que eram sacrificados pela fé. Por isso só persevera dando testemunho de Jesus quem é cheio do poder do Espírito Santo. Leia comigo 1 João 5, 6 a 10. 1 João 5, 6 a 10. João 5, 6 a 10 diz. Primeira carta de João 5, 6 a 10 diz: Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz mentiroso, porque não crê no testemunho acerca do seu Filho. Eu quero destacar aqui o seguinte, no versículo 8 diz: quem dá testemunho na terra é o Espírito, a água e o sangue. O Espírito Santo leva pessoas a dar testemunho de Jesus. E as pessoas que têm o seu testemunho íntimo e pessoal do Espírito Santo dado no seu coração, confiam em Jesus e recebem a água do batismo, dando testemunho público da sua fé. Mas muitos cristãos não apenas têm o derramar da água sobre o seu corpo como testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador. Muitos cristãos derramaram sangue verdadeiramente como prova de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como testemunho fiel. Alguém já disse que o sangue dos mártires é o adubo, é o fertilizante da igreja. Muitas pessoas ficam sem entender como é que um povo pode confiar tanto em alguém que não vê, em alguém que não toca, ao ponto de derramar o seu próprio sangue. Isso é testemunho. Que testemunho o Espírito Santo tem levado você a dar de Jesus Cristo? Que tipo de testemunha é você do teu Senhor e do teu Salvador? Testemunha secreta? Testemunha oculta? Que tipo de testemunha você, cheio do Espírito Santo, tem sido diante de Deus? Eu louvo a Deus que muitos dos nossos irmãos, não posso falar por todos, não sei de detalhes da vida de todos, mas têm dado testemunha do nosso Senhor como prova de que são cheios do Espírito Santo. Marlene não está aí. Nos hospitais, os irmãos que às vezes solitariamente, em 2, em 4, vão de porta em porta. Não sei como é que é a tua vida no teu trabalho. Você tem dado testemunho do teu Senhor e do teu Salvador? Isso é ser cheio do Espírito Santo. É dar testemunho de Jesus. É ser cheio do Consolador. Mas há uma segunda obra que o Espírito Santo faz de acordo com o que o nosso Senhor Jesus ensina no Evangelho de João, capítulo 16. Além de gerar testemunho de Jesus, o Consolador gera alegria após a partida de Cristo. Já no capítulo 15, Jesus disse que ele queria que a alegria que estivesse em nós fosse tal qual
o júbilo que há entre ele e o Pai. Mas como que os seus discípulos iam desfrutar dessa alegria se eles estavam ali na antecipação do velório do seu Senhor? Eles já estavam ali tratando da morte, tratando da partida do seu Senhor. Eles já estavam ali desfrutando de alegria, de tristeza sincera, mas o Senhor precisava avisá-los: olha, o Consolador vem para que vocês não fiquem nessa tristeza. O Consolador vem para que haja em vocês alegria após a minha partida. E ele esclarece no versículo 1, eu tenho que avisar vocês para vocês não ficarem perdidos, tropeçantes. Escandalizar ou tropeçar é sinônimo. Vocês não podem tropeçar diante do que vem pela frente. E muitas vezes as pessoas ficam sem rumo, sem saber para onde ir, diante da partida de alguém querido, diante da perda de alguém querido, diante de um funeral. E os apóstolos estavam ali à beira do funeral do seu Senhor, e ele diz: eu preciso avisar vocês. Tenho dito essas coisas para vocês. Que coisas? Ele já tinha dito que ia ser maltratado, que ele ia morrer. Ele já tinha dito que os discípulos seriam perseguidos por serem fiéis ao seu Senhor. Eu tenho que dizer algumas coisas para vocês que vocês não gostam de ouvir, que vocês não querem ouvir, mas Jesus está falando: eu preciso falar, para que vocês não tropecem na continuidade. Versículo 2, ele entra em detalhes. Olha, para vocês entenderem, vão expulsar vocês da sinagoga, e não vai ser só expulsar. Vai ser expulsar, vai ser maltratar, vai ser matar e achar que isso é culto a Deus. Dá para imaginar como é que pode alguém fazer tanto mal para gente inocente, para homens humildes, para mulheres, para crianças, e achar que está adorando a Deus com tanta maldade? É o que o versículo 2 diz: vocês vão passar por isso. Em Atos 8, 1, em Atos 9, 1 e 2, nós vemos o apóstolo Paulo sendo um agente dessa perseguição, pedindo cartas para poder prender qualquer cristão que ele encontrasse pelo meio do caminho. Como é que dá para continuar alegre, feliz, sendo perseguido pelos da própria casa? Lá em Mateus 10, Jesus diz assim: eis que eu vos envio como lobos, como ovelhas para o meio de lobos. E os lobos não eram os gentios, os lobos não eram os soldados do Império Romano, os lobos eram os estudiosos da lei, os escribas e fariseus, que iam maltratar os fiéis a Jesus Cristo. Como é que dá para continuar alegre e feliz? Passando por isso, passando por tamanho caos. Meus irmãos, isso não é coisa assim tão longe de nós não, tá? Eu já mencionei que irmãos nossos em campo missionário, principalmente na chamada janela 1040 ali, norte da África, Oriente Médio, quem sabe Coreia do Norte, né? Pega lá o mapa da Missões Portas Abertas e você vai ver onde estão as principais perseguições. Eles ainda hoje estão passando essas coisas. Aqui no Brasil, já houve gente morta por ser fiel a Jesus Cristo. Você já ouviu falar de Jean de Bordeaux, Mathieu Verny, Pierre Bourdon e André Lafon? São 4 irmãos nossos, que entre 4 de janeiro a 9 de fevereiro, ninguém sabe com exatidão, de 1558, tiveram 12 horas para presos escrever uma confissão de fé que o traidor Nicolas Durand de Villegagnon, apelidado de Caim das Américas, tinha feito que eles produzissem como prova de que eram infiéis à Igreja Católica Apostólica Romana. E esse Caim das Américas, para ter uma boa afinidade com os portugueses, ele sacrificou esses 4 irmãos nossos
acusados de traição ao trono de Portugal, a coroa, e foram lançados de Espenhadeiro abaixo na Baía de Guanabara. São os mártires da Guanabara. Na França, 1572, um pouco depois, houve uma noite famosa e terrível chamada Noite de São Bartolomeu. Também lá, os franceses, as autoridades francesas, predominantemente católicas, fiéis à Igreja de Roma, levantaram grande perseguição que falam que naquela noite as mentes mais brilhantes da França, incluindo muitíssimos protestantes, foram sacrificados. Não se sabe ao certo se 5.000 ou 30.000, mas nessa média, em uma só noite, muitos, por causa da sua fidelidade às Escrituras, tiveram seu sangue derramado ao ponto de rios de sangue correrem as sarjetas nas ruas daquele dia. Como é que dá para, sabendo disso, sabendo que de repente eu e você, em algum momento, possamos ficar diante desse risco, celebrar com alegria, servir com alegria ao nosso Senhor? Versículo 3, o Jesus Cristo explica: olha, eles vão fazer isso porque eles não conhecem ao Pai e nem a mim. A ignorância dos homens sobre Jesus Cristo e sobre o Pai leva a esses absurdos. Mas no versículo 4 ele diz: olha, eu não disse essas coisas antes para vocês porque eu estava com vocês. Eu estava junto de vocês, eu não precisava antecipar esses assuntos. Mas no versículo 5 ele diz: eu vou para o Pai. E vocês não me perguntam por que eu vou para o Pai? Jesus não estava querendo dizer isso para que os discípulos ficassem tristes. Ele sabe, versículo 6, que o coração deles se encheu de tristeza. Mas ele queria que os discípulos, sabendo da verdade, se preparando para o futuro, ficassem curiosos por saber de uma solução, por saber de um escape que haveria para aquelas coisas terríveis e tristes. E aí no versículo 7, Jesus explica: olha, vocês deviam ficar alegres, né? Eu digo que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E aí nos versículos 16 a 24, Jesus, com a alegoria da grávida, que sofre as dores de parto, mas depois se alegra com o nascimento, ele diz: olha, aguentem firme. Vocês não vão estar sozinhos. Vocês têm que sofrer as dores para depois desfrutarem da alegria. E essa alegria só viria quando o Espírito Santo fosse derramado. O Consolador, que significa encorajador, daria coragem, daria disposição para eles perseverarem, como perseveraram até aqui. Então só isso explica o prazer, a alegria de quem passou por tanta coisa terrível. Não desanimar, não desistir e chegar até aqui. Eu sei que ninguém aqui experimentou coisa parecida com o que os mártires da Guanabara experimentaram, com o que aconteceu na noite de São Bartolomeu, mas eu sei que às vezes você se sente triste, você se sente desamparado, você se sente sozinho. O mesmo Jesus Cristo que falou para os discípulos, ele falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para quem já se esforçou nessa obra de evangelismo, muitas vezes, né? Às vezes você vem para a igreja dirigir um estudo, dirigir um trabalho, e você sabe que você não vai encontrar a igreja cheia. Às vezes você vai pelas ruas evangelizar, né? Ou às vezes, como eu vou lá evangelizar os policiais, você sabe que às vezes dá a impressão que teu trabalho não serviu para nada. E bate uma tristeza, bate um desânimo. Será que adianta continuar? Mas aí a voz do Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.
João 20, 22, depois de ressuscitar, Jesus disse, ele soprou e disse, recebam o Espírito Santo. E em Atos 2, 1 a 4, aquele Espírito prometido, em Atos 1, 8, foi derramado sobre aqueles primeiros 120 solitários e perseguidos, e eles receberam poder para continuar uma obra que foi por Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, chegou em São Mateus e vai até onde a gente nem imagina. Porque você não está sozinho. Isso deve te encher de alegria. Isso, Jesus diz no versículo 24, é para que a vossa alegria seja completa. Mesmo que você se sinta distante de Jesus, mesmo que você se sinta solitário, como os discípulos se sentiriam, o Consolador foi enviado para você ter ânimo, para você perseverar. E concluindo essa mensagem, a terceira obra do Espírito Santo nesse texto é a convicção da verdade. E eu creio que a mais urgente e mais difícil de encontrar hoje evidência do Espírito Santo na vida de cristãos é essa convicção da verdade. Ontem eu só participei da primeira parte do treinamento e o Renato enfatizou muito isso, que na obra de evangelização é necessário levar as pessoas a reconhecer a sua pecaminosidade. Porque realmente você não vai entender que você precisa de algo até você perceber o tamanho do problema que você tem sem solução. E o texto aqui diz que esse Consolador viria para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Hoje em dia, muitas pessoas se acham cheias do Espírito Santo. Às vezes até com funções na igreja, às vezes até envolvidos em trabalhos. Mas quando você vai conversar com essas pessoas, quando você vai perceber o conceito que essas pessoas têm sobre pecado, conceito absolutamente liberal. Aquele conceito de que estamos na época da graça e tudo pode. Aquele conceito de que não existe pecado, existe deslize, existe tropeço. Mas é preciso que haja uma convicção. O Espírito da verdade vem falar sobre a verdade. O que é o pecado de verdade, o que é justiça de verdade, o que é juízo de verdade. Em primeiro lugar, pecado de verdade. Pecado de verdade é aquilo que a serpente começou lá no Jardim do Éden, lançando dúvida no coração da nossa mãe Eva. Quando lá em Gênesis 3:1 ela disse, é assim que Deus disse? Botando uma interrogação. E lá no versículo 4 de Gênesis 3 ela diz, não, vocês não vão morrer se vocês desobedecerem a Deus. Dúvida e mentira. É aquilo que envenenou a nossa raça e nos conduziu para bem longe de Deus. Pecado, segundo as Escrituras, de acordo com 1 João 3,4, é transgressão da lei. Transgressão da lei. E a lei você sabe qual é. Honrar pai e mãe, ser fiel à esposa, ao marido, não roubar, não matar, não difamar, ter vida contente, não ficar cobiçando o que é do outro. Essa é a lei. É guardar um dia para o Senhor, é não usar o nome do Senhor em vão, é não seguir nenhum outro Senhor senão Ele, é não ter um ídolo no coração. Será que nós temos conseguido seguir apenas essas 10 regrinhas? Se quebramos um dos mandamentos, acabamos quebrando todos. E aí Romanos 3:23 vai falar o que sobre pecado? Vai dizer que todos pecaram, não tem um só que não pecou. Se você se acha mais santo, mais perfeito, melhor do que alguém, você está redondamente enganado.
Porque todos pecaram. E mais, Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Nós morremos, nossos queridos morrem, nossa família morre por causa de pecado. Se fôssemos anjos, não morreríamos. Mas é essa a situação do pecado. E aí, vai falar da verdade sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus, como lemos em Isaías 59, foi aquela que fez o Deus Filho sair do seu trono de glória, vir nessa terra, se vestir de justiça, para ir até a cruz executar a justiça, para que a gente tivesse uma chance de, no juízo, sermos absolvidos, não sermos condenados. E o juízo? O juízo, Jesus diz, versículo 11, o príncipe desse mundo já está julgado. Lá em Apocalipse 12, cumprindo aquilo que ele avisou, que o Espírito ia revelar outras coisas que os apóstolos não estavam prontos para receber, lá em Apocalipse 12 diz que aquela serpente, lá do Jardim do Éden, perseguiu a mulher que daria a luz e deu a luz ao Salvador, e não tendo conseguido matar o filho da mulher, que era o Redentor Jesus Cristo, começou a perseguir a mulher, que somos nós, a igreja. Mas Apocalipse também no capítulo 20 vai dizer que essa serpente foi presa por 1000 anos. E que depois ela foi solta, julgada e condenada num lago de fogo que arde em enxofre, onde são lançados todos os inimigos de Deus. Esse é o juízo. Você tem convicção de que haverá esse julgamento um dia? Você tem convicção de que inferno existe e até Satanás vai ser condenado nesse inferno? Você está preparado para esse julgamento? Se você é cheio do Consolador, você agora não fica desesperado em saber dessas coisas. Se você é cheio do Consolador, você sabe que o seu pecado é verdade, precisa ser confessado e terrivelmente afrontou a santidade de Deus, despertou a ira justa e santa de Deus. Mas esse seu pecado, esse meu pecado que é verdade, foi coberto, foi escondido. O único jeito de esconder pecados é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Não adianta você querer esconder o pecado da sua mãe, do seu pai, da igreja, não dá. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Mas quando a justiça de Deus te veste com a salvação que há através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aí você pode comparecer perante o justo juiz e receber o juízo, porque juízo é o resultado do julgamento. Você pode comparecer diante do justo juiz, ouvir as denúncias verdadeiras sobre os seus pecados e encontrar um advogado. Um não, dois. Jesus Cristo, advogado justo diante do Pai. E o Espírito Santo, que é Paráclitos. Paráclitos é advogado, é ajudador. E diante desses dois advogados, ter a certeza que a tua sentença é de vida eterna, de vida em abundância, de paz. O Espírito Santo faz essa obra. Se você é cheio do Espírito Santo, você tem convicção dos seus pecados, você confessa eles e experimenta a alegria da salvação que o Espírito move na tua vida. Agora, se você não tem esse Espírito Santo, eu espero que no mínimo você esteja muito preocupado com tudo que você ouviu aqui essa noite. Eu espero que realmente você saia daqui pedindo, Senhor, me dá desse Espírito. Me dá desse Espírito que produz testemunho no meu coração e me transforma numa testemunha fiel dessa salvação em Jesus Cristo. Me dá desse Santo Espírito que gera em mim uma alegria, mesmo sentindo que eu estou tão longe de Ti, ó Pai. Me dá desse Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque assim,
até quando chegar o meu funeral, a minha partida, eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz. E eu vou poder dizer para os outros, não chorem, que eu estou com o Pai. Essa é a diferença de uma casa de luto, cheia do Espírito Santo, de uma casa de luto que não conhece o Consolador.